Capítulo 5, no qual ocorre muita luta pela coroa. À luz clara da manhã, a mocinha parecia mais humana e menos etérea. Não tinha dito nada desde a hora em que Tristan acordou. Ele apanhou a faca e cortou, no formato de uma muleta, um galho caído, enquanto ela permanecia sentada à sombra de um sicômoro, olhando para ele com raiva, com ódio, com a cara amarrada, ali de seu lugar no chão. Ele arrancou a casca de um ramo verde e a enrolou na forquilha da muleta. Ainda não tinham feito a refeição da manhã, e Tristan estava morrendo de fome. Seu estômago roncava enquanto ele trabalhava. A estrela não dizia nada sobre estar com fome, mas a verdade é que ela não tinha feito outra coisa a não ser olhar para ele, de início com reprovação e depois com ódio sem disfarces. Ele esticou bem a casca, enfiou a ponta por baixo dela mesma e apertou um pouco mais. Sinceramente, isso que estou fazendo não é nada pessoal contra você, disse ele, falando para a mulher e para o arvoredo. Com o sol brilhando, ela praticamente não cintilava, a não ser nos lugares em que as sombras mais escuras tocavam nela. A estrela passou um indicador muito branco pela corrente de prata que ia dela até ele, marcando a linha que envolvia seu pulso fino, e não deu resposta. Fiz isso por amor, continuou Tristan. Você é realmente minha única esperança. O nome dela, quer dizer, o nome da minha amada Victoria Forrester. E ela é a garota mais bonita, mais sábia e mais doce do mundo inteiro. A garota interrompeu seu silêncio, bufando com ar de deboche. E essa criatura sábia e doce o mandou vir aqui para me torturar? Bem, não foi exatamente isso. Veja bem, ela me prometeu qualquer coisa que eu quisesse. Sua mão em casamento ou um beijo na boca se eu lhe trouxesse de volta a estrela que vimos cair anteontem à noite. Eu imaginava, admitiu ele, que uma estrela caída fosse provavelmente semelhante a um diamante ou uma pedra. Sem dúvida não estava esperando que fosse uma dama. E então, tendo encontrado uma dama, você poderia tê-la ajudado ou tê-la deixado em paz. Por que arrastá-la para o meio de sua loucura? Foi o amor, explicou ele. Ela olhou para ele com os olhos azuis da cor do céu. Tomara que você engasgue com ele, disse ela categoricamente. Não vou me engasgar, disse Tristan, com mais segurança e entusiasmo do que realmente sentia. Pronto, experimente usar isso aqui. Ele lhe passou a muleta e, se estendendo, tentou ajudá-la a ficar em pé. As mãos de Tristan formigavam de um jeito nada desagradável nos pontos em que sua pele tocou a dela. Ela continuava sentada no chão, como um toco de árvore, sem fazer o menor esforço para se levantar. Eu lhe disse que faria tudo o que estivesse ao meu alcance para prejudicar os seus planos e esquemas. Ela olhou para o arvoreto ali em volta. Como esse mundo fica sem graça durante o dia, totalmente opaco. É só você jogar o seu peso sobre mim, e o restante na muleta, disse ele. Em algum momento vai ser preciso se movimentar. Ele deu um puxãozinho na corrente e, com relutância, a estrela começou a se levantar, apoiando-se primeiro em Tristan e depois, como se a proximidade dele lhe causasse repulsa, na muleta. Ela arquejou e então, respirando fundo, tombou de volta na grama, onde ficou deitada com o rosto contraído, fazendo uns barulhinhos de quem sente dor. Tristan se ajoelhou ao seu lado. Qual foi o problema? Os olhos azuis da garota chisparam, mas estavam transbordando de lágrimas. Minha perna, não consigo ficar em pé. Deve estar quebrada mesmo. Sua pele agora estava branca como a neve e ela tremia. Sinto muito, disse Tristan, sem mais o que dizer. Posso fazer uma tala para você. Já fiz para carneiros. Vai dar certo. Ele deu um pequeno aperto na mão dela, foi até o córrego, molhou o lenço e o deu à estrela para que passasse na testa. Com a faca, partiu mais madeira caída, tirou então o gibão e a camisa e começou a rasgar em tiras para amarrar as talas, com a firmeza possível, em torno da perna machucada. A estrela não emitiu nenhum som enquanto ele fazia isso, mas quando apertou o último nó, Tristan achou que ouviu gemer baixinho. Você devia, disse-lhe ele, ir a um médico de verdade. Não sou cirurgião nem nada semelhante. Não mesmo? Disse ela com ironia. Você me espanta. E ele a deixou descansar um pouco ao sol. Acho melhor tentar outra vez, disse ele depois de um tempo, fazendo com que ela ficasse de pé. Os dois saíram da clareira, mancando com a estrela apanhando todo o peso na muleta e em Tristan, encolhendo-se de dor a cada passo, e todas as vezes que ela se encolhia ou se recolhia, Tristan se sentia culpado e constrangido, mas logo se acalmava pensando nos olhos cinzentos de Victoria Forrester. Eles seguiram por uma trilha de cervos que cortava o bosque de aveleiras, enquanto Tristan, que tinha decidido que o certo era não parar de conversar com a estrela, lhe perguntava havia quanto tempo ela era estrela, se era agradável ser estrela e se todas as estrelas eram mulheres. Também lhe relatou que ele sempre tinha imaginado que as estrelas, como a senhora Cherry lhe ensinava,
Eram bolas flamejantes de gás que queimava com muitas centenas de quilômetros de diâmetro, exatamente como o Sol, só que muito mais distantes. Todas essas perguntas e afirmações, ela não deu resposta. E então, por que você caiu? Perguntou ele. Tropeçou em alguma coisa? Ela parou de avançar, se virou e ficou olhando firme para ele como se estivesse examinando alguma coisa muito desagradável que estivesse muito longe dali. Eu não tropecei, disse ela por fim. Fui atingida, por isso aqui. Ela enfiou a mão no vestido e tirou uma grande pedra amarelada pendurada em 2 pedaços de corrente de prata. Estou com uma contusão no lugar em que ela bateu em mim. E me derrubou do céu. Agora sou obrigada a carregá-la. E agora sou obrigada a carregá-la por aí comigo. Por quê? Ela deu a impressão de que ia começar a responder, mas depois abanou a cabeça, os lábios se fecharam e ela não disse nada. Um riacho corria e saltava à direita deles, acompanhando o passo de sua caminhada. O sol estava a pino e Tristan se descobriu com uma fome cada vez maior. Pegou o pão seco no fundo da bolsa, molhou no riacho e dividiu no meio. A estrela examinou com desdém o pão molhado e não levou à boca. Você vai morrer de fome, disse Tristan. Ela nada disse, só levantou um pouco mais o queixo. Eles continuaram a atravessar o bosque, avançando muito devagar. Estavam subindo com enorme esforço por uma trilha de cervos na encosta de um morro que o levava a passar por cima das árvores caídas que agora tinham se tornado tão íngreme que ameaçava derrubar lá embaixo a estrela capenga e o rapaz que a tinha capturado. Algum tipo de estrada ou uma clareira plana? E uma vez que a pergunta tinha sido feita, Tristan sabia a resposta. Tem uma estrada a mais ou menos 1 quilômetro daqui, mas para aquele lado, disse ele apontando. E uma clareira logo ali, depois daquele arvoredo, acrescentou, virando-se em outra direção. Você sabia disso? Sabia, não sabia. Bem, eu só soube depois que você perguntou. Vamos para a clareira, disse ela, e os dois avançavam como puderam no meio do arvoredo. Ele se deu conta de que estava. Uma batida grave e pulsante que chegava de todos os lados, bem perto e muito longe, reverberando pelos montes. Veio então um terrível estrondo das árvores do outro lado da clareira e um berro agudo, sem palavras. Entrou na clareira um enorme cavalo branco com flancos lanhados e sangrando. Avançou veloz até o meio da clareira, então deu meia volta, abaixou a cabeça e encarou a criatura que o perseguia, que chegou aos saltos, dando um rugido que deixou Tristan arrepiado. Era um leão, mas bem pouco parecido com o leão que Tristan tinha visto numa feira num povoado vizinho, que era uma criatura desdentada, esquálida, remelenta. Esse leão era imenso, da cor da areia ao entardecer. Entrou correndo na clareira e então parou para rosnar para o cavalo branco. O cavalo estava apavorado. Sua crina estava emplastrada de suor e sangue e seus olhos estavam desvairados. Além disso, Tristan percebeu que o cavalo tinha um longo chifre de marfim que se projetava do centro da testa. Ele se empinou nas patas traseiras, relinchando e bufando, e um casco afiado, sem ferraduras, tocou no ombro do leão, fazendo com que ele uivasse como um grande gato escaldado e desse um salto para trás. E então, mantendo-se a uma distância segura, o leão passou a dar voltas em torno do unicórnio preocupado, com os olhos dourados, fixos o tempo todo no chifre afiado que estava sempre voltando em sua direção. Faça com que parem, murmurou a estrela. Eles vão se matar. O leão rosnava para o unicórnio. Começou como um rosnado baixo, como trovões distantes, e terminou com um rugido que abalou as árvores, rochas e céu. Depois, o leão saltou e o unicórnio investiu. A clareira se encheu de vermelho, ouro e prata, pois o leão estava montado no unicórnio, com as garras rasgando seus flancos e a boca em seu pescoço, enquanto o unicórnio berrava, corcoveava e procurava se jogar nas costas do chão na tentativa de se livrar do grande felino, agitando loucamente os cascos e o chifre, num esforço inútil de tentar atingir o seu agressor. Por favor, faça alguma coisa. O leão vai matá-lo, implorou a garota insistente. Tristan teria lhe explicado tudo o que ele poderia esperar conseguir caso se aproximasse das feras em luta, mas ser espetado, escociado, rasgado e devorado. Teria ainda explicado de que, se de alguma forma conseguisse sobreviver a essa aproximação, ainda não havia nada que pudesse fazer, já que não tinha à mão nem mesmo um balde d'água, que era o método tradicional de apartar brigas entre animais em muralha. Mas quando todos esses pensamentos tinham acabado de passar pela sua cabeça, Tristan já estava parado no meio da clareira, podendo tocar nas feras sem estender seu braço. O cheiro do leão era forte, animalesco e apavorante. Tristan estava perto o suficiente para ver a expressão de súplica nos olhos negros do unicórnio.
O leão, o unicórnio estavam lutando pela coroa, pensou Tristan com seus botões, lembrando-se dos antigos versos para crianças. O leão derrotou o unicórnio por toda a cidade, derrotou-o uma vez, derrotou-o a segunda vez, com todo o seu poder, ele o derrotou pela terceira vez, para o seu domínio manter. E com isso, Tristan pegou a coroa de cima da grama, era pesada e suave como chumbo. Andou na direção dos animais, falando com o leão como tinha feito com o carneiro zangados e as ovelhas agitadas nos campos de seu pai. Pronto, pronto, ora, calma, olha aqui a sua coroa. O leão sacudiu o unicórnio, segurando-o com a boca como um gato brincando com um cachecol de lã, e lançou para Tristan um olhar de total incompreensão. Olá, disse Tristan. Havia carrapichos e folhas presas na juba do leão. Tristan ofereceu a coroa pesada para a grande fera. Você venceu, solte o unicórnio. E deu mais um passo à frente, depois estendeu as duas mãos trêmulas e colocou a coroa na cabeça do leão. O leão desmontou do corpo caído do unicórnio e começou a andar em silêncio para a clareira, com a cabeça bem erguida. Chegou à beira da mata, onde passou alguns minutos para lamber as feridas com a língua muito vermelha. Depois, ronronando como um terremoto, saiu de mansinho pela floresta adentro. A estrela veio mancando até o unicórnio ferido e se abaixou na grama, meio desajeitada, com a perna quebrada, esticada para o lado. Ela afagou a sua cabeça. Pobrezinho, pobre coitado, disse. O unicórnio abriu os olhos escuros e olhou fixamente para ela. Depois descansou a cabeça em seu colo e fechou os olhos de novo. Naquela noite, Tristan comeu o último pedaço de pão duro no jantar e a estrela não comeu nada. Como ela insistiu em esperar do lado do unicórnio, Tristan não teve coragem de lhe negar isso. Agora a clareira estava às escuras, o céu lá no alto estava cheio do cintilar de 1000 estrelas. E também a mulher estrela rebrilhava, como se estivesse roçado na Via Láctea, enquanto o unicórnio luzia delicadamente na escuridão, como uma lua vista através de nuvens. Tristan se deitou ao lado do corpo volumoso do unicórnio, sentindo que seu calor ia se irradiando pela noite. A estrela estava deitada do outro lado do animal. Quase parecia que ela estava murmurando uma canção para o unicórnio. Bem que Tristan gostaria de poder ouvi-la direito. Os fragmentos de melodia que ele conseguia discernir eram estranhos e instigantes, mas ela cantava tão baixo que ele não ouvia quase nada. Seus dedos tocaram na corrente que os unia, fria como uma neve, tênue como o luar num açude de moinho, como a luz refletida nas escamas prateadas de uma truta quando elas se erguem ao anoitecer para se alimentar. E logo ele adormeceu. A rainha das bruxas conduzia sua carrocinha por uma trilha na floresta, açoitando com um chicote os flancos dos 2 bodes brancos gêmeos, sempre que eles perdiam a velocidade. Já, à distância de uns 500 metros, tinha observado a pequena fogueira para cozinhar, acesa ao lado da trilha, e soube pela cor das chamas que era fogo de alguém de sua gente, pois as fogueiras de bruxas queimam com certas tonalidades incomuns. Foi assim que refreou seus bodes quando chegou ao carroção de ciganos pintado de cores vivas, a fogueira e a velha de cabelos cinzentos que estava sentada junto ao fogo, cuidando do espeto no qual uma lebre estava sendo assada acima das chamas. A gordura gotejava na barriga aberta da lebre, chiando e espirrando no fogo, do qual emanavam os aromas mesclados de carne assando e lenha queimando. Uma ave multicolor estava pousada junto ao lugar do condutor da frente do carroção, num poleiro de madeira. Ela eriçou as pernas e deu um grito de alarme quando viu a rainha das bruxas, mas estava acorrentada ao poleiro e não tinha como fugir. Antes que você diga qualquer coisa, disse a mulher grisalha, devo informar que não passo de uma pobre vendedora de flores, uma velhota inofensiva que nunca fez mal a ninguém e que fica dominada pelo medo e pelo pavor quando vê uma dama imponente e apavorante do seu tipo. Não lhe farei mal, disse a rainha das bruxas. A megera contraiu os olhos até parecerem fendas e examinou da cabeça aos pés a dama de túnica vermelha. Isso é o que você diz. Mas como vou ter certeza de que é verdade? Uma velhinha doce como eu, que não para de tremer desde os dedos dos pés até a bexiga. Você pode estar planejando me roubar no meio da noite, ou coisa pior. E atiçou o fogo com uma vara de modo que a chama deu um salto. O aroma da carne assada ficou suspenso no ar parado da noite. Juro, disse a dama da túnica vermelha, que pelas leis e proibições da irmandade da qual você e eu pertencemos, pelo poderio das lilins, e por minha boca, meus seios e minha virgindade, juro que não pretendo lhe fazer mal e que a tratarei como se fosse minha própria convidada. Para mim isso basta, queridinha, disse a velha com o rosto se abrindo num sorriso.
Venha se sentar. O jantar vai ficar pronto em 2 abanadas de rabo de um cordeiro. Com prazer, disse a dama de túnica vermelha. Os bodes farejavam e mastigavam o capim e as folhas ao lado da carrocinha, olhando com repulsa para as mulas que puxavam o carroção. Belos bodes, disse a velha. A rainha das bruxas inclinou a cabeça e deu um sorriso modesto. A luz do fogo surgiu na pequena cobra escarlate enrolada como um bracelete em seu pulso. Agora, minha cara, prosseguiu a velha, meus olhos já não são de modo algum o que costumavam ser, mas eu estaria certa em supor que um desses belos camaradas começou a vida andando sobre 2 pernas em vez de 4. Já se ouviu falar nesse tipo de coisa, admitiu a rainha das bruxas. Aquele seu pássaro magnífico, por exemplo. Esse pássaro entregou de mão beijada uma das peças mais valiosas do meu estoque à venda. Simplesmente deu para um Zé Ninguém, há quase 20 anos. Depois disso, é até difícil calcular todo o trabalho que me deu. Por isso, hoje em dia, a criatura fica sendo pássaro, a menos que seja preciso fazer algum trabalho ou cuidar da barraca de flores. O pássaro gorjeou entristecido no poleiro. Chamam-me de Madame Semele, informou a velha. Costumam chamá-la de Sally, da água podre, quando você era jovem franzina, pensou a rainha das bruxas, mas isso ela não disse em voz alta. Pode me chamar de Morroneg, preferiu dizer a bruxa. Pensou que era quase uma piada, pois Morroneg significa onda do mar, e havia muito tempo seu verdadeiro nome tinha fundado e desaparecido nas profundezas do frio oceano. Madame Semele ficou de pé e entrou no carroção, saindo de volta com 2 cumbucas de madeira pintada, 2 facas com cabo de madeira e um pequeno pote com ervas secas esmagadas até se tornarem um pó verde. Eu ia comer com os dedos num prato feito de folhas recém-colhidas, disse ela, entregando uma cumbuca para a dama da túnica escarlate. A cumbuca tinha um girassol pintado por baixo de uma camada de poeira. Mas então pensei, quantas vezes eu recebo gente tão fina? Portanto, vamos usar só o melhor, dianteiro ou traseiro. Escolha você, disse a convidada. E então fique com a cabeça, com os olhos e os miolos deliciosos, além das orelhas crocantes. Eu fico com o traseiro, que não tem nada a não ser uma carne sem graça para mordiscar. Enquanto ela falava, levantou o espeto do fogo e, usando as 2 facas com tanta rapidez que não dava para ver muito mais do que o cintilar das lâminas, abriu a carcaça e soltou a carne dos ossos, dividindo-a de maneira bastante justa entre as cumbucas. Entregou o pote de ervas à convidada. Não tenho sal, minha cara, mas se salpicar isso daqui vai resolver. Um pouco de manjericão, um pouco de tomilho. Minha receita pessoal. A rainha das bruxas pegou sua porção de lebre assada, uma das facas, e salpicou um pouco de erva no prato. Fincou a faca num pedaço e comeu com prazer, enquanto a anfitriã remexia na própria porção e depois soprava meticulosamente, com o vapor saindo da carne dourada e crocante. O que achou? Perguntou a velha. Perfeitamente aceitável, respondeu a convidada com franqueza. São as ervas que deixam a carne tão gostosa, explicou a megera. Sinto o sabor do manjericão e do tomilho, disse a convidada, mas tem outro sabor que estou tendo dificuldade para identificar. Ah, disse Madame Semele, mordiscando uma fatia fina de carne. É, sem dúvida, um sabor dos mais extraordinários. É mesmo, é uma erva que só dá em Garamonde, numa ilha no meio de um lago enorme, combina perfeitamente com todos os tipos de carne e peixe, e me lembra um pouco o sabor das folhas de funcho, com um leve toque de noz moscada. As flores são de um tom laranja muito bonito. Ela é boa para gases e para sesão. Além disso, é um soporífero suave que tem a interessante propriedade de fazer com que a pessoa que prove não diga nada, a não ser a verdade por algumas horas. A dama da túnica vermelha deixou cair no chão sua cumbuca de madeira. Erva do limbo? Perguntou ela. Você teve a audácia de me dar erva do limbo para comer? É, queridinha, parece que foi isso mesmo. E a velha dava pequenas gargalhadas e uivava de prazer. Então, diga-me agora, Madame Morroneg, se for esse o seu nome, aonde é que você está indo nessa sua bela carrocinha? E por que você me faz lembrar uma pessoa que conheci há muito tempo, e Madame Semele não se esquece de nada e ninguém? Estou indo em busca de uma estrela, disse a rainha das bruxas, que caiu na grande floresta do outro lado do Monte Pança. E, quando eu a encontrar, vou pegar a minha faca enorme e lhe arrancar o coração enquanto ela ainda estiver viva, e enquanto seu coração ainda lhe pertencer, porque o coração de uma estrela viva é um remédio sem par para todas as armadilhas do tempo e da velhice. Minhas irmãs me esperam de volta. Madame Semele ululava e se abraçava, balançando de um lado para o outro,
com os dedos ossudos agarrados uns aos lados do corpo. Ah, o coração de uma estrela, é isso? Oba, que conquista para mim! Vou provar o suficiente dele para ter de volta minha juventude, meu cabelo passar do grisalho para o dourado, meus peitos se inflarem tornando-se firmes e altos. Depois vou levar tudo que sobrar do coração para a grande feira e muralha. Oba, você não vai fazer nada disso, disse a convidada em voz bem baixa. Não, você é convidada, minha cara. Fez um juramento, você provou da minha comida, de acordo com as leis de nossa irmandade, não há nada que você possa fazer para me prejudicar. Ah, são tantas coisas que eu poderia fazer para lhe causar mal, sal da água podre, mas vou apenas salientar que a pessoa que comeu a erva do limbo não pode falar outra coisa a não ser a verdade por algumas horas, a partir desse momento, e mais uma coisa. Relâmpagos distantes faiscavam em suas palavras enquanto ela falava, e a floresta ficou em silêncio, como se cada folha e cada árvore estivesse escutando atentamente o que ela dizia. Isso eu lhe digo, você roubou conhecimentos que não conquistou, mas eles não lhe trarão nenhuma vantagem, pois você será incapaz de ver a estrela, incapaz de percebê-la, incapaz de tocá-la, de prová-la, encontrá-la e de matá-la. Mesmo que outra pessoa arrancasse o coração da estrela e o desse para você, você não o reconheceria. Nunca saberia o que estaria em suas mãos. É o que digo. São essas as minhas palavras e são a expressão da verdade. Eu reinava com minhas irmãs em Carnadine antes que desaparecesse. Você? Mas você já morreu faz muito tempo, muito, muito tempo. No passado andaram dizendo que as Lilin tinham morrido, mas foi sempre mentira. O esquilo ainda não encontrou a bolota da qual crescerá o carvalho que será cortado para a construção do berço da criança que há de crescer para me matar. Faíscas prateadas cintilavam e chispavam nas chamas enquanto ela falava. O que quer dizer? Quer dizer que é você mesma. É você e tem sua juventude de volta. Madame Semele deu um suspiro. E agora eu também vou voltar a ser jovem. A dama da túnica escarlate se levantou e lançou a cumbuca que continha sua porção da lebre no meio do fogo. Nada disso, retrucou ela. Será que você não me ouviu? Um instante após a minha partida, você se esquecerá de ter me visto. Há de esquecer de tudo isso, até mesmo da minha maldição. Se bem que o conhecimento da sua existência vai perturbá-la e irritá-la, como uma coceira de quem sente uma perna amputada há muito tempo, e que no futuro você trate seus convidados com mais elegância e respeito. A cumbuca de madeira explodiu em chamas, uma enorme labareda que chamuscou as folhas do carvalho lá no alto. Com uma varinha, Madame Samélia afastou a cumbuca enrijecida do meio da fogueira e conseguiu apagá-la no capim alto. O que pode ter dado em mim para eu deixar a cumbuca cair no fogo? Queixou-se ela em voz alta. E vejam só, uma de minhas melhores facas, toda queimada e destruída. O que eu estava pensando? Não houve resposta. De mais adiante na estrada vinha o tamborilar de alguma coisa que poderia ter sido cascos de bodes em disparada pela noite adentro. Madame Semele abanou a cabeça, como que para sacudir a poeira e teias de aranha. Estou ficando velha, disse ela ao pássaro multicor, empoleirado ao lado do banco do condutor da carroça. O pássaro tinha observado tudo e não tinha se esquecido de nada. Ficando velha. Não há nada que eu possa fazer. A ave, constrangida, mudou de posição no poleiro. Hesitando um pouco, um esquilo vermelho farejou no círculo iluminado pela fogueira, encontrou uma bolota, segurou-a por um instante nas patas dianteiras semelhantes com mãos, como se estivesse rezando. Depois fugiu correndo para enterrar a bolota e se esquecer dela. Vaza de Skite é um pequeno porto marítimo construído sob granito numa cidade de carpinteiros, fabricantes de velas de cera e de velas para embarcações. De velhos marujos com membros e dedos faltando, que abriam tabernas próprias ou que passavam um dia nelas, com o que restou de seu cabelo ainda preso com um breu em rabos compridos, mesmo que a barba por fazer em seu queixo já há muito esteja salpicada de branco. Não há prostitutas em Vaza de Skite, ou não há nenhuma mulher que se considere prostituta, apesar de sempre ter havido muitas que, sob pressão, se descreveriam como muito casadas. A matemática do arranjo sempre manteve satisfeita a maior parte das pessoas, e, se um dia ela falhar e um homem voltar para a mulher, enquanto o outro marido dela ainda estiver ocupando a vaga, ora, nesse caso, ocorre uma briga. E sempre há as tabernas para consolo do perdedor. Os marujos não se importam com o sistema, porque sabem que, no mínimo, sempre terão uma pessoa que, no momento final, perceberá quando eles não voltarem do mar e que há de chorar por sua perda.
As mulheres se contentam em saber que também seus maridos são infiéis, pois não há como competir com o mar pelo afeto de um homem, já que o mar é tanto mãe como amante e com o tempo também há de levar o seu cadáver, lavá-lo para que se transforme em coral, marfim e pérolas. Foi em Vasa de Skite, portanto, que Lord Primus da Fortaleza da Tempestade chegou uma noite, todo trajado de negro, com uma barba tão densa e séria quanto dos ninhos de cegonha nas chaminés da cidade. Chegou numa carruagem puxada por 4 cavalos negros, alugou um quarto no repouso do marinheiro na rua Crook. Ele foi considerado extremamente estranho nas exigências e nos pedidos que fazia, pois trouxe sua própria comida e bebida para os seus aposentos, onde guardou tudo trancado num baú de madeira, que abria somente para tirar uma maçã, uma fatia de queijo ou uma taça de vinho de especiarias. O dele era o quarto que ficava no mais alto no repouso do marinheiro, um prédio alto e estreito construído numa saliência rochosa para facilitar o contrabando. Lord Primo subornou uma quantidade de garotos de rua para lhe passarem informação no instante que vissem qualquer pessoa que não conhecessem chegar na cidade, por terra ou por mar. Em especial, deveriam procurar um homem muito alto, ossudo, de cabelos escuros, com um rosto magro e esfaimado e olhos sem expressão. Sem dúvida, Primus está aprendendo a ser cauteloso, disse Secundus aos outros 4 irmãos mortos. Bem, você sabe o que dizem, murmurou Quintus no tom saudoso dos mortos, que naquele dia se assemelhava a ondas distantes a lamber os seixos da praia. O homem que cansar de se preocupar com a possibilidade de estar sendo seguido por Sétimos está cansado de viver. De manhã, Primus costumava conversar com os capitães de navio de Vasa de Skite, pagando bebidas para eles à vontade, mas sem comer nem beber junto. À tarde, ele inspecionava os navios atracados. Logo, os mexeriqueiros de Vasa de Skite, e esses eram muitos, estavam por dentro de tudo. O cavalheiro barbudo pretendia embarcar para o Oriente, e a essa história logo se seguiu outra, a de que ele estava viajando sob comando do capitão Ian, no coração de um sonho, o navio todo acabado em preto com os convéis pintados de vermelho carmim, de reputação mais ou menos questionável. E com isso quero dizer que era de opinião geral que suas atividades de pirataria eram restritas a águas distantes, e que estariam de partida assim que ele desse ordem para tal. Meu bom patrão, disse um dos malandrinhos para o Lord Primus, tem um homem na cidade que chegou por terra, e está hospedado com a senhorita Petier. É magro e parece um corvo. Vi esse homem no bramido do oceano pagando bebida para todo mundo que estava lá. Ele disse que é marujo desempregado, em busca de serviço. Primus afagou a cabeça imunda do menino e lhe entregou uma moeda. Voltou então para seus preparativos e naquela tarde foi anunciado que o Coração de um Sonho deixaria o porto em 3 dias. No dia anterior à partida de Coração de um Sonho, Primus foi visto vendendo sua carruagem com 4 cavalos para o dono da estrebaria da rua Wardle. Ele entrou em sua cabine no Coração de um Sonho e deu ordens rigorosas que ninguém o perturbasse por motivo algum, bom ou ruim, enquanto não tivesse passado no mínimo uma semana da saída do porto. Naquela noite, um acidente infeliz atingiu um marujo competente que fazia parte da tripulação de Coração de um Sonho. Bêbado, ele caiu nas pedras escorregadias do calçamento da rua Revenue e quebrou a bacia. Por sorte, havia um substituto a postos, aquele mesmo marujo com quem ele estava bebendo naquela noite, e para quem foi ferido e tinha sido convencido a demonstrar um passo extremamente complicado de uma antiga dança de marinheiros, bem no calçamento molhado. E esse outro marujo, alto, moreno e parecido com um corvo, naquela mesma noite marcou com um círculo seus documentos de serviço no navio e já estava no convés ao amanhecer, quando a embarcação saiu do porto no meio do nevoeiro. Coração de um Sonho seguiu para o leste. Do alto do penhasco, o Lord Primus, da Fortaleza da Tempestade, com a barba recém-feita, observou o navio se afastar até perdê-lo de vista. Desceu então a rua Wardle, onde devolveu a encarregado da estrebaria seu dinheiro acrescido de mais de um pouco, e partiu pela estrada costeira em direção ao oeste, uma carruagem escura puxada por 4 cavalos negros. Era a solução óbvia, afinal de contas, o unicórnio enorme vinha perambulando atrás deles durante a maior parte da manhã e de vez em quando roçando a grande testa no ombro da estrela.
Os ferimentos em seu flanco malhado tinham se aberto como flores vermelhas sobre as garras do leão no dia anterior. Agora estavam secos e marrons, com uma casca se formando. Olha, eu sei de toda essa história de prejudicar os meus planos a cada passo do caminho, mas se o unicórnio estiver disposto, talvez ele pudesse carregá-la no lombo um pouco. A estrela nada disse. E então, ela deu de ombros. Tristan se voltou para o unicórnio, olhando no fundo de seus olhos. Você consegue me entender? Perguntou. O unicórnio não disse nada. Tristan tinha esperado que ela fizesse que sim com a cabeça ou batesse com o casco no chão, como um cavalo treinado que tinha visto num campo no povoado, quando era mais novo. Mas o unicórnio só o encarava. Você quer carregar a moça, por favor? O animal não disse palavra, nem fez sinal com a cabeça ou com a pata, mas foi andando até a estrela e se ajoelhou aos pés dela. Tristan ajudou a estrela a subir no unicórnio. Com as duas mãos, ela agarrou a crina emaranhada e ficou montada de lado, com a perna quebrada esticada, e foi assim que eles viajaram por algumas horas. Tristan andava ao lado deles, carregando a muleta no ombro, com sua bolsa pendurada na ponta. Descobriu que era tão difícil viajar com a estrela montada no unicórnio quanto tinha sido antes. Antes ele era forçado a andar devagar, procurando manter o ritmo claudicante da estrela. Agora estava se apressando para conseguir acompanhar o unicórnio, nervoso com medo de que ele avançasse demais e que a corrente que os unia acabasse puxando a estrela de cima do animal. Seu estômago roncava enquanto ele ia andando. A percepção de como estava com fome chegava a doer. Logo, Tristan começou a achar de que ele não era mais do que fome. Fome cercada por uma fina camada de pele que, com a maior velocidade possível, andava e andava sem parar. Ele tropeçou e soube que ia cair. Pare, por favor, disse ofegante. O unicórnio reduziu a velocidade e parou. A estrela olhou para ele lá do alto, fez uma careta e abanou a cabeça. Era melhor você também vir aqui para cima, disse ela, se o unicórnio deixar. Caso contrário, você vai simplesmente desmaiar ou coisa que o valha me arrastar para junto do chão. E nós precisamos chegar a algum lugar para você conseguir comer. O unicórnio pareceu não fazer nenhuma objeção, esperando, submisso. Tristan, desajeitado, tentou então subir no animal. Mas era como tentar escalar um muro vertical, um esforço em vão. Por fim, Tristan conduziu o animal até uma faia que tinha sido arrancada alguns anos antes de uma tempestade, um vendaval ou algum gigante irritadiço. Segurando sua bolsa e a muleta da estrela, conseguiu subir pelas raízes até o tronco, onde passou a perna para o dorso do unicórnio. Tem um povoado do outro lado daquele morro, disse Tristan. Calculo que vamos conseguir alguma coisa para comer quando chegarmos lá. E com a mão livre, deu um tapinha no flanco do unicórnio que começou a andar. Tristan levou então a mão à cintura da estrela para se firmar. Sentiu a textura sedosa do vestido fino e, por baixo, a grossa corrente do topázio em torno da cintura. Andar de unicórnio não era nada parecido com andar de cavalo. Para começar, ele não se movimentava como um cavalo. Era um jeito mais impetuoso e mais estranho. O unicórnio esperou até Tristan e a estrela estarem bem acomodados e então, aos poucos e sem esforço, tratou de ganhar velocidade. As árvores cresciam e passavam por eles aos saltos. A estrela se inclinou para frente com os dedos enredados na crina do unicórnio. Tristan, esquecido da fome por causa do medo, estava grudado aos flancos do unicórnio com os joelhos enquanto rezava, pedindo simplesmente para não ser derrubada ao chão por um galho extraviado. Logo descobriu que estava gostando da experiência. Cavalgar um unicórnio, para aquelas pessoas que ainda conseguirem fazê-lo, é uma experiência diferente de qualquer outra. Empolgante, inebriante e deliciosa. O sol estava se pondo quando chegaram às cercanias do povoado. Num prado ondulante, à sombra de um carvalho, o unicórnio parou. Desconfiado, se recusou a progredir. Tristan desmontou e caiu com um barquiçudo no capim do prado. Seu traseiro estava doendo, mas com a estrela olhando para ele lá de cima, sem se queixar, não teve coragem de esfregar o lugar. Você está com fome? Perguntou ele à estrela. Ela não disse nada. Olha, eu estou com fome, estou morrendo de fome. Não sei se vocês, estrelas, comem, ou o que é que vocês comem. Ele estendeu a mão para cima e, com delicadeza, a retirou de sobre o unicórnio, que sacudiu a crina e, satisfeito, começou a mordiscar o capim no prado. A estrela fungou. Esperar aqui? Fungou ela, mostrando a corrente que os unia. Ah, disse Tristan, me dê sua mão. Ela lhe estendeu a mão. Ele mexeu e remexeu na corrente para soltá-la, mas a corrente se recusava a abrir. Disse Tristan, puxando a corrente em torno de seu próprio pulso.
mas essa ponta também não se soltava. Parece que estou tão presa a você quanto você a mim. A estrela balançou o cabelo para trás, fechou os olhos e deu um forte suspiro. Depois abriu os olhos novamente, com controle sobre si mesma. Talvez haja algum tipo de fórmula mágica, disse ela. Não conheço nenhuma fórmula mágica, disse Tristan, segurando a corrente no alto. Ela cintilou vermelha e roxa à luz do sol poente. Por favor? Ouviu-se um murmúrio no material da corrente e ele conseguiu livrar a mão. Pronto, disse ele, passando para a estrela outra ponta da corrente que aprendia. Vou tentar não me demorar. E se alguém do povo encantado vier cantar bombagem para vocês, por tudo que é sagrado, não jogue sua muleta neles, porque eles simplesmente a roubarão. Não vou jogar, disse ela. Vou precisar confiar em você, em sua honra de estrela. Você não vai fugir. Ela tocou a perna com a tala. Vai demorar um bom tempo até que eu consiga fugir, disse ela em tom incisivo. E com isso, Tristan teve de se contentar. Aquele último meio quilômetro até o povoado, ele percorreu a pé. Lá não havia estalagem porque o povoado se encontrava muito afastado dos trajetos costumeiros dos viajantes, mas a velha corpulenta que lhe deu a explicação, ele trocou seu lenço de cambraia por uma garrafa de licor de flor de sabogueiro, uma forma de queijo fresco e uma quantidade de frutas desconhecidas. Eram macias e peludas, como damasco, mas sua cor era azul arroxeado de uva. E seu perfume era um pouco parecido com o de peras maduras. A mulher ainda lhe deu um pequeno fardo de feno para o unicórnio. Tristan voltou para o prado, onde os havia deixado, mastigando o pedaço da fruta que era suculenta, consistente e muito doce. Ele se perguntou se a estrela gostaria de provar uma, e se gostaria do sabor, caso a provasse. Esperava que ela ficasse satisfeita com o que ele trazia. De início, Tristan achou que devia ter se confundido e se perdido na noite enluarada. Não, aquele era o mesmo carvalho, aquele sob o qual a estrela estava sentada quando ele partiu. Alô, chamou ele. Vagalumes cintilavam verdes e amarelos nas cercas vivas e nos galhos das árvores. Não houve resposta e Tristan teve uma sensação de náusea. Que idiotice! Na boca do estômago? Alô? Gritou ele. E então parou de gritar porque não havia ninguém ali para responder. Deixou cair no chão o fardo de feno e o chutou. Ela agora estava a sudoeste dele, seguindo numa velocidade muito maior do que ele conseguiria ir apenas andando. Mas ele foi atrás, na noite enluarada. Por dentro estava se sentindo entorpecido e tolo, atingido por aflição e culpa, vergonha e arrependimento. Não devia ter soltado a corrente, devia tê-la amarrado a uma árvore, forçado a estrela a seguir com ele até o povoado. Tudo isso lhe passou pela cabeça enquanto andava, mas outra voz também lhe falou, salientando de que, se ele não tivesse soltado a corrente naquele momento, haveria de fazê-lo em algum ponto no futuro próximo, e nessa ocasião ela teria fugido dele. Tristan se perguntava se um dia voltaria a ver a estrela e tropeçaria em raízes à medida que o caminho enveredava pela mata fechada. Tristan se perguntava se um dia voltaria a ver a estrela e tropeçava em raízes, à medida em que o caminho enveredava pela mata fechada e em meio às árvores antigas. O luar foi aos poucos desaparecendo por trás do espesso dossel de folhas, e depois de algum tempo, seguindo trôpego em vão no escuro, ele se deitou à sombra de uma árvore, descansou a cabeça na bolsa, fechou os olhos e sentiu pena de si mesmo até adormecer. Num rochoso passo de montanha, na encosta mais ao sul do Monte Pança, a rainha das bruxas refreou os bodes que puxavam sua carrocinha. Parou e farejou o ar gelado. A infinidade de estrelas rebrilhava fria lá no alto do céu. Seus lábios, muito vermelhos, se curvaram num sorriso de tamanha beleza, tamanho brilho e tamanha felicidade tão pura e perfeita que qualquer um que visse esse sorriso ficaria com o sangue paralisado nas veias. Pronto, disse ela. Ela está vindo a mim. E como que em resposta, o vento do passo da montanha zuniu ao redor dela com triunfo. Primo sentou junto às brasas da fogueira e estremeceu por baixo da grossa túnica preta. Um dos garanhões negros, acordado ou sonhando, relinchou e bufou, para depois descansar mais um pouco. Primo sentia um frio estranho em seu rosto, era falta da barba. Com uma varinha, tirou das brasas uma bola de barro, cuspiu nas mãos e então partiu ao meio o barro quente, sentindo o aroma delicioso do porco-espinho que tinha assado lentamente nas brasas enquanto ele dormia. Comeu meticulosamente.
cuspindo os ossinhos na roda do fogo, depois de ter arrancado toda a carne deles. Ajudou a carne a descer com um pedaço de queijo duro e um vinho branco, ligeiramente avinagrado. Depois de comer, limpou as mãos nas vestes e lançou as runas para encontrar o topázio que conferiu o domínio sobre as cidades dos penhascos e os vastos territórios da Fortaleza da Tempestade. Lançou-as e ficou olhando fixamente, intrigado para as pequenas peças quadradas de granito vermelho. Recolheu-as de novo, agitou-as nas mãos de dedos longos, deixou-as cair no chão e ficou olhando mais uma vez. Então, Primus cuspiu na brasa, que chiavam preguiçosas. Juntou as runas no chão e as guardou no bolso do cinto. Está se movimentando com maior velocidade, avançando mais, disse Primus para si mesmo. Ele urinou nas brasas da fogueira porque estava numa região selvagem, onde havia bandidos, doentes e coisas piores à solta. Ele não tinha nenhum desejo de avisá-los de sua presença. Atrelou então os cavalos à sua carruagem, subiu ao banco do cocheiro e os guiou para a floresta, para o oeste e para a cordilheira mais além. A garota estava agarrada firme ao pescoço do unicórnio enquanto ele seguia em disparada pela floresta escura. Entre as árvores não se via o luar, mas o unicórnio refulgia e brilhava com uma luz fraca, como a da lua, enquanto a garota cintilava e rebrilhava, como se estivesse numa esteira de poeira de luz. E, enquanto passava em meio às árvores, pode ter parecido a algum observador distante que ela estava piscando, acendendo e apagando como uma pequena estrela.